Esse é o quadro Dialogando, o episódio número 26, por Stanley Bernardo, do curso de Inglês Intensive Study. Nesse quadro semanal, fazemos a passagem de conhecimentos e dicas do inglês. Hello guys, Stanley here, iniciando o episódio número 26 do nosso quadro Dialogando, do nosso podcast Intense Tips. Lembrando que vocês podem acessá-lo em qualquer plataforma de streaming, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts também. E o episódio de hoje é conversando com a old friend. Conversando com um velho amigo. Geralmente a gente faz um diálogo com aquela pessoa que você não vê há um bom tempo e você quer bater um papo. E eu quero trazer alguns inícios de papo, né? Alguns inícios de conversation quando você encontra na old friend. Primeira coisa que a gente tem que ver é justamente a estrutura padrão que a gente formula uma frase desse tipo. Isso, óbvio, centrado em um dos exemplos, em uma das estruturas que a gente vai trabalhar hoje. Lembro que vocês podem acessar nosso blog www.cursosintensestuddy.com.br/blog. Lá vai ter todos os exemplos que eu vou usar aqui com os áudios do nativo, isso é o mais interessante, tá bom? E a gente vai usar basicamente a estrutura do Present Perfect Continuous. Tá? O nosso, basicamente uma atividade que ainda continua sendo executada. Talvez fez no passado e ele continua sendo executado. E como é que funciona a estrutura de Present Perfect Continuous? Funciona basicamente o uso de have ou has, né? No caso da terceira pessoa a gente usa has. O been, o verbo sendo, mais o verbo, a forma do verbo que vai determinar a ação ou aquela coisa aquela atividade que o seu colega fazia no formato com ing, ok? Basicamente é isso. Se ficou um pouco confuso, vamos direto para os exemplos e vai ficar muito mais claro para vocês, beleza? O primeiro exemplo que eu trouxe foi basicamente um diálogo entre John e Mary. Fica mais assim dinâmico a ideia, né? Se John chegasse e perguntasse, "So what have you been doing recently?" So what have you been doing recently? Beleza, gente? A gente tem so de então, what de o quê? O have da nossa estrutura de Present Perfect Continuous. You been doing, tem feito recentemente, tá? Perceberam a estrutura? A gente tem a troca aí do have como you, posição ali, por ser formato de pergunta, né? Mas olha o uso. Have been doing, verbo com ing. Ah, mas professor, está a tradução como feito, certo? Porque temos so, então, what, o que, have you, você tem, been doing, feito recently. Não é porque a gente tem tradução como feito, que é o nosso famoso past participle, né? O nosso passado particípio, que chama no inglês, que o doing tem que ficar por estar com ing, tem que ficar no gerúndio. Não, ele vai ficar com a ideia justamente de Present Perfect Continuous, na conjugação Present Perfect Continuous, ok? Que é been doing, have been doing, alright? Vamos para a próxima, que é justamente o diálogo, né? A resposta, né? A próxima não, vamos para a resposta de Mary, que seria Actually, I've been traveling a lot, tá? Actually, I've been traveling a lot. Actually, na verdade, lembra que actually nunca é atual. Contração de I have, I've. Temos been, traveling com ing, travel com ing, mas aí não remetendo a gerúndio, e sim a estrutura de Present Perfect Continuous. Have been traveling a lot, tá? A lot. A lot não, a lot. A lot, ok? A lot, que é muito, né? Então, na verdade, tenho viajado muito, ok? Vamos ouvir agora uma versão, gente, o diálogo, se fosse um pouquinho mais informal. A gente ainda continua com a ideia de Present Perfect Continuous, mas a gente vai mudar uma expressãozinha ali, na verdade, na pergunta. Veja só, o John perguntando agora, So, what have you been up to recently? So, what have you been up to recently? Né? So, what have, continua tranquilo. You, em vez de eu falar been doing, eu uso up to, tá? Been up to, fica ali a junção fonética entre been up to, você não vai falar been up to, não, você vai lá, been up to recently, recentemente, tá? É só uma mudança do verbo doing para up to.
Na resposta, aqui eu só adicionei uma ênfase, vejam só, lembrando material no blog, tá, gente, para facilitar a visão de vocês. Então a resposta de Mary, not much, actually I've been too busy studying, tá? Que seria não muito, na verdade, eu tenho, too busy, estado ocupada estudando, tá? Veja a ideia que ele usou too busy, muito ocupada, antes do verbo, não tem problema, tá, gente? A ideia é que o been tenha o have, tenha o been, tenha o verbo da ação ali, justamente no ing, dentro dessa estrutura, tá? Mas a gente também tem outros meios de fazer isso, outros meios de iniciar esse diálogo, de conversar, de fazer esse conversation com a old friend, quando a gente também se refere à última coisa que você se lembra quando vocês se encontraram, ou que vocês conversaram ou pela última vez, tá? Então você quer se referir a isso. Vamos ver um exemplo assim para se enquadrar. The last time I saw you, I think you were about to start your course. The last time I saw you, a última vez que te vi, the last time I saw, passado de see, I saw you, I think you were. Eu acho que você estava about. Gente, olha o uso de about como prestes e não como sobre alguma coisa, tá? Isso é muito usado também. About to start your course. Estava prestes a começar o seu curso, tá? É basicamente se referindo a que a gente não tem present perfect continuous, tá? É se referindo à última coisa que vocês mencionaram, que vocês conversaram. Vamos ouvir mais uma? The last time we spoke, you just started your new job. Ok? The last time we spoke, a última vez que nós conversamos, que nós nos falamos, you just started, você tinha acabado de começar, you just, gente, aqui a gente tem o you had just, você tinha contração, tá? You'd pode ser contração de you would, mas também pode ser a contração de you had, você tem que analisar o contexto, tá? Aqui, you had, você tinha just started, tinha acabado de começar your new job, o seu novo trabalho, beleza? Também, gente, a gente pode direcionar uma pergunta um pouquinho mais particular, beleza? Uma pergunta mais direta a uma coisa particular, uma coisa específica. Por exemplo, so how are things at work? So how are things at work? Então, how are things? Como vão as coisas at work? No trabalho, beleza? Basicamente perguntando direto no trabalho. So how are things? Como estão as coisas at work? No trabalho. E a outra, uma coisa mais direcionada à casa, né? Mas bem particular também. So how are things at home? Tá? So how are things at home? Como estão as coisas em casa? How are your parents? Como estão os seus pais? Lembra que parents não é parentes e sim pais. Ok? Muito importante lembrar disso. Então, so how are things at home? How are your parents? Como estão seus pais? Então, como vão as coisas em casa? Como vão seus pais? Como estão seus pais? Ok, gente, esses foram os exemplos de hoje. Acessem lá o blog, pratiquem, coloquem também no Anki de vocês. Tem lá o arquivo compactado para vocês fazerem o download, os áudios do Dialogando número 26. Beleza, gente? Esse foi o nosso Dialogando por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, interajam e pratiquem lá no próprio podcast. Tem um espaço de comentários onde vocês podem praticar fazendo o envio de exemplos, usando essas mesmas estruturas, fazendo um grande conversation e mandem uma mensagem dessa para o seu velho amigo, the old friend que você não vê há um bom tempo. Tá bom, gente? Um ótimo estudo para vocês and I see you later, guys. Bye, bye.